Pensando na mensagem do Evangelho e no núcleo central da mensagem de Jesus, que é o reino de Deus, cuja primeira e mais poderosa irradiação é o amor, nós ficamos aqui refletindo. Por que num mundo de bilhões de pessoas, algumas que se parecem com as outras, algumas que têm as características semelhantes, nós nos ligamos de modo profundo e especial a algumas delas? Por que que um avô, uma avó, um pai, um irmão, uma irmã, um filho, uma filha, um companheiro, uma companheira, são capazes de tocar de modo tão profundo a nossa alma, que nós não somos mais capazes de nos desfazer das marcas profundas que elas deixam em nosso espírito, a ponto de encarnação nos reencontrarmos com essas almas, estabelecendo laços afetivos que se perpetuam pela eternidade afora. Que força é essa poderosa que nos liga a uma pessoa, independente dos defeitos delas, independente do temperamento delas, das qualidades, das características? Essa força é o amor. E o amor só pode ser percebido por uma criatura humana através de outra criatura humana. Nós precisamos de uma pessoa, de uma consciência espiritual, para que a gente possa verdadeiramente ser tocado pelo amor. Em razão dessa lei divina, estabelecida por Deus, o Todo-Poderoso, o ilimitado, imaterial, soberanamente justo e bom, essa lei que determina que o amor só possa ser experimentado no contato com outro ser, é que nós tivemos um fato muito especial na evolução do nosso orbe. Acostumado à comunhão divina, acostumado com a integração com Deus, e depois de ter se tornado um porta-voz da divindade nos espaços ilimitados, após ter se integrado aos conselhos do Altíssimo, a fim de executar a vontade do Criador e a fim de comunicá-la aos demais seres em evolução, nosso Pai Celestial, ouve por bem, decidiu que nós poderíamos experimentar o amor incondicional de Deus, mas não através de uma filosofia, não através de um livro, através de uma consciência espiritual. A vinda do Cristo ao orbe pretende nos proporcionar, a todos nós que evoluímos nesse planeta,
a oportunidade de ter um contato mais próximo, mais intenso e mais efetivo com o amor de Deus. Porque só se experimenta o amor através de outra pessoa. Para nós, iluminados pelas luzes do Consolador prometido, o Cristo é a fonte, o mediador do amor de Deus para todos os seus filhos. A sua presença e as marcas que Ele deixou nesse ambiente em que crescemos espiritualmente são marcas do amor de Deus. E é para falar desse aspecto que nós aceitamos o desafio dessa manhã. E eu então escolhi um pequeno trecho do Espírito Emmanuel, na obra Meditações Diárias. Porque é um trecho que, embora esteja falando da oração e da ação, no fundo, essa mensagem fala da comunhão da criatura com o Criador. Essa mensagem fala da essência do que Jesus veio trazer com o Evangelho. Jesus veio nos mostrar que é possível, é necessário, na verdade é imprescindível estabelecer uma conexão com Deus, uma conexão pessoal, íntima e profunda, intransferível. Os momentos mais desafiadores da nossa existência são momentos em que nós estamos sozinhos com Deus. Porque Deus é a presença eterna. Você encarna na presença divina, desencarna na presença divina. E os momentos mais desafiadores da sua encarnação se darão na presença divina. Não é possível nos afastar de Deus, por uma razão muito simples. Estudando a doutrina espírita, nós descobrimos o fluido cósmico e aprendemos que não há nada fora de Deus. O universo infinito está mergulhado no fluido cósmico. Nós estamos constantemente na presença do Criador. Então, o que há? O que ocorre? Por que não sentimos Deus? Por que não sentimos esse amor de Deus por nós? Eu pensei então em 3 símbolos, porque devo confessar uma coisa: mineiro não pode ver mar que fica emocionado. Eu me lembro que a primeira vez que vi o mar, com 16 anos de idade, foi a primeira vez nessa encarnação. Então, estava dentro de um ônibus e o mar começou a aparecer e eu gritei: é o mar! É o mar! E aí as pessoas olham assim, né? Você é perturbado, né? E todo mundo começou a olhar com aquela cara de espanto, porque era todo mundo morador da praia, né? E aí a pessoa que estava do meu lado, um amigo, disse assim: ele é mineiro, é mineiro. Então pensei em 3 símbolos do mar. 3
para descrever todos os animais marinhos. O primeiro deles, a tartaruga marinha. O segundo, o cavalo marinho. O terceiro, a água viva, a medusa. A medusa transparente. Você olha para esse mar maravilhoso, para esse sol abençoado que banha o Nordeste, e se pergunta: por que o sol não entra dentro do casco da tartaruga? Será a responsabilidade do sol penetrar na intimidade do casco da tartaruga? Ela está lá na beira da praia, num clima ameno, 42 graus, sol do meio-dia, e ela entra para dentro do casco. E lá, esse sol generoso, imenso, quente, intenso, não penetra. Aí você passa para o cavalo marinho. Ele também tem uma cascazinha. Ele também tem uma carapaça. Só que a carapaça dele é mais sutil. Ela é mais maleável. Ela é mais translúcida. Então chega o mesmo sol generoso, o mesmo sol, e aí sim, esse sol incide na casca do cavalo marinho, mas parte dessa luz e desse brilho adentram a intimidade daquela casca translúcida. Aí você pensa na medusa ou na água viva. Ela também tem quase que uma película gelatinosa, transparente, e vem o mesmo sol, o mesmo calor, a mesma praia, e por ela os raios do sol penetram, atravessam, quase sem nenhuma perda. Pensando então que a presença de Deus é esse sol da imortalidade, esse sol generoso e absoluto do amor divino, eu pergunto: você é tartaruga marinha, cavalo marinho ou água viva? Quantas crostas, quantas camadas te separam do amor de Deus? Pensa nisso. Quantas camadas te separam do amor de Deus? Porque o Cristo veio aqui trazer-nos o Evangelho para nos dizer: você não precisa de nenhuma dessas camadas. Você pode, como a alga marinha, como a água viva, como a medusa, você pode experimentar esse amor na máxima intensidade, mas você terá que abrir mão de algumas carapaças, de algumas crostas que foram se acumulando ao longo da nossa evolução espiritual.
E por mais que o sol brilhe, por mais que o sol aqueça, por mais que o sol ele não pode fazer o que só a tartaruga pode: sair da carapaça. Essa então é a história da comunhão com Deus. Essa é a história da religiosidade. Aprender a estabelecer uma comunhão com Deus. É por isso que Emmanuel diz assim, avançando na nossa ação é serviço, oração é força. Agir, praticar, trabalhar, fazer acontecer é serviço. Mas a prece, a oração é força. Pela oração, a criatura se dirige mais intensamente ao Criador, procurando-lhe apoio e bênção. E através da ação, o Criador se faz mais presente na criatura, agindo com ela e em favor dela. Agindo com ela e em favor dela. Eis aqui então as duas mais poderosas ferramentas para experimentar o amor de Deus. As duas mais poderosas ferramentas para entrar em comunhão com Deus: oração e serviço. Pela oração nós buscamos a força divina. Pela oração a tartaruga sai do casco, o cavalo marinho vem à superfície e a água viva deixa que o sol passe por ela. Pela oração nós buscamos mais intensamente a Deus, mais intensamente, porque cada vez que você pensa, sente, se emociona, você está em contato com Deus. Mas quando ora, essa busca se torna mais intensa, esse contato se torna mais poderoso, e nós então absorvemos energias que ainda não somos capazes de compreender. Muitas vezes, na própria vida, muitas vezes o que te falta não é orientação, é coragem para agir. Muitas vezes o que te falta não é saber o que fazer, é energia, é ânimo para fazer. Por isso nós ouvimos as pessoas dizendo: eu estou desanimado. É diferente de você dizer: eu estou desorientado. Quando você está desorientado, você precisa de rumo, precisa de experiência de alguém, precisa de um conselho, de um apoio. Mas quando você está desanimado, você precisa estabelecer um contato com as fontes divinas da vida. Precisa beber dessa água que vai fortalecer a sua intimidade e que vai lhe proporcionar a energia necessária e suficiente para agir. Força é o combustível do veículo. Você pode ter o melhor veículo,
Pensa numa corrida de Fórmula 1. Você pode ter o melhor veículo, você pode ter o melhor piloto da temporada, deixa de abastecer o carro. Então você pode estar repleto de conhecimentos da doutrina espírita. A sua casa pode estar cheia de livros. Você pode ter lido alguns deles inúmeras vezes. Mas se o seu coração não estiver abastecido da força divina, você não terá energia suficiente para cumprir a sua encarnação, para cumprir os objetivos que te trouxeram à carne. É preciso abastecer-se no manancial da sabedoria e da bondade de Deus. A oração nos proporciona, e ela é uma alavanca, um instrumento poderoso para começar a tirar as camadas. Tirar as camadas. Essa relação que se estabelece entre criatura e Criador através da oração é uma relação profunda e delicada. O que nos lembra mais uma vez Madre Teresa de Calcutá. Quando perguntaram para ela: Madre, o que a senhora fala com Deus quando ora? E ela respondeu: eu não falo nada, eu só escuto. É a pessoa inteligente falou: ah, é? E o que ele diz? Ele não diz nada, ele só escuta. Por quê? Porque a linguagem do amor, e a linguagem do amor é presença. A linguagem do amor é presença. Basta a pessoa que você ama estar do seu lado. Ela pode estar rouca, sem voz. Ela pode estar no leito de um hospital. Basta presença. E quando você ama e não tem presença, surge saudade. A linguagem do amor é presença. E às vezes a gente ora primeiro como se Deus fosse surdo. Segundo, como se ele fosse pouco inteligente. Então você fica descrevendo em detalhes coisas que ele já sabe. E perde uma oportunidade maravilhosa que a oração proporciona, a oportunidade da presença. Sentir a presença divina. Era assim então, e essa foi a principal lição de Jesus. Abra depois o seu evangelho e consulta. Várias vezes os evangelistas vão narrar Jesus acordando mais cedo que os apóstolos. Eu fico imaginando isso. O que é acordar mais cedo do que um pescador? Acordava mais cedo que os apóstolos, ia para um monte orar a sós. Os apóstolos acordavam, cadê Jesus? Não dormiu? Saíam para fora e o procuravam, e ele estava em algum monte, em algum elevado. Por quê? Por que num monte? Por que num lugar mais elevado?
Porque para sentir a presença de Deus, você tem que se desfazer das carapaças. Tem que abandonar, por exemplo, uma crosta profunda, que é: eu não mereço. Eu não sou bom o suficiente para ser amado. E quem disse que Deus depende de alguma coisa de você para te amar? Você já é infinitamente amado desde que foi criado por Deus, sem ter feito nada. Aliás, diz-nos Paulo, nós somos amados antes de termos consciência de que nós éramos alguma coisa e antes de termos consciência de que éramos amados. O amor de Deus precede tudo, inclusive a nossa autoconsciência. Há outras camadas, como por exemplo, a culpa, o medo. Na colônia de Nosso Lar, quando se aproximava a Segunda Guerra Mundial, o governador de Nosso Lar estabeleceu palestras e cursos para os habitantes de Nosso Lar sobre medo. Agora eu fico me perguntando, se surge uma guerra e você já está desencarnado, medo de quê? Você já morreu. Você já morreu. O que mostra que força poderosa é essa, o medo, que começou a espalhar um pânico nos habitantes de Nosso Lar por conta dos entes queridos que estavam encarnados na Terra. E foi preciso então que a governadoria daquela colônia espiritual atuasse sobre essa crosta, sobre essa carapaça que nos impede de sentir o amor de Deus. Essa é uma ferramenta, mas tem outra. A outra ferramenta é o serviço, o trabalho. Na oração você busca energia, no trabalho é Deus que vem ao seu encontro. Porque quando você se dispõe a agir, Deus age com você e por você. Sempre. Sempre. Com você e por você. Nós muitas vezes acreditamos que estamos na maior ação de caridade, percebendo que o maior beneficiado somos nós mesmos. Quando agimos em conexão com Deus, Ele age remédio. E disso, Jesus foi o testemunho. E foi isso que nos tocou. Por que que nós temos saudade de Jesus? Por que que nós estamos aqui agora em Caruaru, revivendo Jesus? Porque Jesus agiu. Ele agiu. E quando Ele agia, quando Ele curava, quando Ele consolava, quando Ele conversava, quando Ele orientava alguém, Deus agia por Ele. Deus agia por Ele. E a mensagem extraordinária do Evangelho dita por Ele é:
podeis fazer coisas semelhantes e maiores do que essas. Mas não se nós continuarmos tartarugas marinhas. Nada contra as tartarugas. Elas são lindas. É só uma metáfora. Mas se abrirmos a nossa alma, através da ação no bem, Deus agirá por nós e a nosso favor. A força poderosa para construir o destino e o futuro é a ação no presente. A nossa próxima encarnação será um reflexo dessa. Então nós não estamos aqui apenas resgatando. Nós estamos aqui resgatando e construindo a próxima. E moldando a próxima vida. Então, tinha aquela campanha, qual Brasil que você quer para o futuro, né? Nós podemos lançar uma assim, hashtag, qual a encarnação que você quer para o futuro? Eu quero uma encarnação com mais amigos, eu quero uma encarnação com mais amor, uma encarnação com mais saúde, com mais prosperidade. Qual a encarnação que você quer para o futuro? A encarnação que você quer para o futuro depende da ação que você desenvolve hoje. Mas lembrando o conselho do benfeitor no livro Mensageiros. Todo aquele que opera no bem, de alma voltada ao Criador, então tem uns pré-requisitos aí. Porque se você opera no mal, não funciona. Todo aquele que opera no bem, de alma voltada para Deus. Porque você pode operar no bem de alma voltada exclusivamente para você. O interesse pessoal é tão grande que você, mesmo agindo no bem, só consegue beneficiar a si mesmo. Então é operar no bem de alma voltada para Deus. Todo aquele que opera no bem de alma voltada para Deus deve esperar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Está dito lá. É lei. Por quê? Porque se através da oração você buscou conexão com Deus, e se através da ação Deus veio ao seu encontro e agiu por seu intermédio, repetiremos com Paulo a carta aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra? É só uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Porque Deus opera em silêncio e não concorre com a vaidade das criaturas humanas, diz Humberto de Campos. Portanto, o desafio aqui, e eu me recordei da mensagem de um espírito no livro Instruções Psicofônicas. Manifestou-se em Pedro Leopoldo, no Grupo Espírita Meimei, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, o espírito de Padre Eustáquio. Padre Eustáquio, inclusive, tem um bairro em seu nome na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Era um padre bondoso, generoso, que possuía mediunidade de cura e curou muitos enfermos. E o Padre Eustáquio, nessa mensagem, fala algumas coisas muito bonitas que eu gostaria de destacar. Ele diz assim: tudo é doença do corpo
e da alma. É a ausência do Espírito do Senhor. Olha isso. A ausência dessa comunhão com Deus, seja na oração ou seja na ação, adoece nossa alma. E ao adoecer nossa alma, adoece nosso corpo. Então ele diz assim: é necessário orientar as nossas atividades no sentido de nos adaptarmos à lei do bem, acalmando nossos sentimentos e sossegando nossos impulsos, para em seguida elevar o pensamento ao manancial de todas as bênçãos, colocando a nossa vida em ligação com a divina vontade. Colocando a nossa vida em ligação com a vontade de Deus. Sabemos hoje que outras vibrações escapam à ciência terrestre. Então ele diz assim: vibra a luz em todos os lugares, e por ela estamos informados que isso é percorrido pelo fluxo divino. Olha isso. O universo é percorrido pelo fluxo divino do amor infinito, em frequência muitíssimo elevada, através de ondas ultra curtas, que podem ser transmitidas de espírito a espírito, mas que são facilmente assimiláveis por intermédio da oração. Derrama-se o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os corações. No entanto, é imprescindível que a lâmpada de nossa alma se mostre em condições de receber-lhe o toque divino. Porque não basta que a hidrelétrica gere energia, não basta que os fios conduzam essa energia até a casa. Se uma singela lâmpada estiver queimada, você não terá luz dentro de casa. O fluxo divino do amor infinito percorre a criação inteira. Mas como anda a lâmpada do seu coração? Como anda a candeia? Ela está preparada para receber esse fluxo de amor infinito? Eis o desafio do Evangelho. A presença de Jesus entre nós foi um marco na evolução da humanidade, pela capacidade que o Cristo tinha de materializar Deus diante dos nossos olhos. Foi por isso que Maria Madalena se sentiu amada diante de Jesus, espiritualmente amada, mesmo estando obsidiada por 7 entidades perversas. Por essa razão que Zaqueu se sentiu respeitado, dignificado, mesmo trazendo complicações no exercício da sua profissão. Foi por essa razão
que até mesmo um dos ladrões crucificados ao seu lado se sentiu naquele dia amado como nunca antes. Como nunca antes. Porque o Cristo era capaz, através da sua conexão e da sua ação, era capaz de materializar o amor de Deus para os corações. Reviver Jesus é sim lembrar desse amigo, desse mestre, desse símbolo de amor para nossas vidas. Mas reviver Jesus é também renovar os nossos votos de compromisso. Talvez. É muito provável, eu diria, é quase certo, que há alguém ao seu lado. Pode ser até uma pessoa difícil. Pode até ser um desafio, mas é alguém que Deus colocou no seu destino, esperando que você haja, para que Ele, Deus, possa agir por seu intermédio e a seu favor. Reviver Jesus é, portanto, nos identificar com Ele. Reviver Jesus é, então, ser, para as pessoas que convivem conosco, um reflexo do amor de Deus. Caro aluno, um beijo na alma.